Então, boa noite. Hoje eu estou começando o Conversas Construtivas, Vida Pessoal e Profissional. Hoje é o nosso primeiro encontro e a proposta desse encontro é trazer aqui temas, principalmente da vida pessoal, da vida profissional, mas que eles afetam a nossa vida profissional. Então, a gente vai ter esses encontros todo mês com temas diferentes. E o desse mês é sobre como recomeçar quando não queria finalizar o ciclo. Então, eu escolhi esse tema porque está vindo para mim bastante sessões, pessoas conversando comigo que eu vejo falando assim: nossa, um ciclo se fechou e foi a melhor coisa, e outras pessoas eu vejo que ficam ainda patinando ou ficam ressentidas, né, naquele local ali aonde não queria finalizar aquele ciclo, né? Então, por que que algumas pessoas conseguem tanto sair rapidamente e começar, reconstruir, né, dar um pontapé aí, e outras ficam muito tempo parado, mesmo sendo excelentes profissionais? Então, eu escolhi esse tema para a gente começar essa conversa, né? Essa conversa construtiva para que a gente aí consiga trazer uma reflexão, evoluir, entender o que que pode estar acontecendo, né, no indivíduo. E não necessariamente, eu já vou deixar claro que a gente precisa estar passando por isso para estar aqui nessa conversa, né? Ou para participar dela. Mas às vezes é interessante a gente ver e poder estar aqui para que a gente possa já começar a sentir alguns insights, a receber algumas informações, porque mesmo que a gente não tá passando por isso, a gente pode começar a perceber alguns comportamentos que a gente tem e que pode nos ajudar a mudar isso, né, sem que a gente precise passar por esse local aí que é meio desconfortável. Então, vou me apresentar aqui para quem não me conhece ou quem vai ver isso gravado, né? Eu sou a Fernanda Maiocchi, terapeuta, e trabalho com muito foco em carreira, mas também a carreira alinhada à vida pessoal. Então, não são só temas profissionais ou desenvolvimento de carreira, ou transição, ou mudança, ou crescimento, mas qualquer tema que afeta a nossa vida pessoal e profissional. Aqui é um lugar super seguro, então eu quero que você se sinta super à vontade, caso você queira colocar algum ponto seu ou alguma situação, e também que você já coloque aí na sua agenda os próximos encontros. Então, na, no próximo mês, em agosto, eu já divulguei a data, vai ser no dia 19 de agosto, e eu vou falar sobre a síndrome da impostora, né? Que é uma, um padrão de autossabotagem. Então, se você também tem interesse por esse tema, vem comigo aí e é só fazer a inscrição que você recebe o link para estar aqui ao vivo, tá bom? E convide também quem você sente de participar aqui com a gente, porque esse tema pode ajudar também outras pessoas, e caso você esteja vendo isso gravado, você pode aí encaminhar também esse vídeo, se fizer sentido para você ou se você sentir que isso vai contribuir para alguém, tá bom? Quando a gente vê, aí entrando agora no nosso tema, né? Quando a gente vê um ciclo se fechar e a gente fica muito ressentido disso, né? Porque a gente não queria que aquele ciclo tivesse se fechado, porque a gente entendia que a gente podia ter mais ali para contribuir, que você poderia fazer mais, o que você esperava algo em troca. Primeiro, a gente é pego de surpresa, né? Então, geralmente, a gente não quer e a gente não está preparado para aquilo. Então, é um cenário
inesperado, de uma mudança inesperada. Então a gente não se preparou para aquilo. Eu vou focar muito em exemplos de trabalho, eu vou trazer aqui muitas situações profissionais, mas pense que isso também pode acontecer na sua vida pessoal. Então pode ser um término de um relacionamento, pode ser uma mudança de cidade que você não deseja, pode ser qualquer outra coisa que também gere em você essas finalizações de ciclo, né? Ou até mudança da casa onde você mora, porque você mora em aluguel e às vezes o proprietário pediu a casa, né? Então, nossa, eu tô morando nessa casa, eu gosto tanto, nesse apartamento, e pediram para eu devolver. E é uma finalização de um ciclo ali, você está acostumado com aquele local, né? E você não esperava aquilo. Quando a gente fala de emprego, né, de trabalho, de profissão, ele tem algo muito mais profundo dentro da gente, porque existe um ponto onde a gente passa muito da nossa vida ali, né? E é uma construção também da nossa personalidade. Muito do que a gente faz, né, como trabalho, ele fala quem a gente é. E a gente dedica muito tempo. E tem também o ponto de que o trabalho, né, o que a gente faz para nossa sobrevivência, ele traz o ganho financeiro. E quando a gente é surpreendido por algo que a gente não espera, né? Então, ou uma demissão inesperada, ou uma mudança de cargo, ou um congelamento até de uma promoção que você esperava e que não vem aquele aumento que você desejava, você não tem aquele retorno financeiro que você gostaria, ou para de entrar o dinheiro. E isso também, além de mexer com a parte da autoestima, de você não se sentir reconhecido, também mexe com a parte da segurança financeira, que é muito importante no nosso dia a dia. Então, a gente começa a se questionar muito do porquê que isso aconteceu, o porquê que eu estou me colocando nessa situação. Então, quais foram as minhas escolhas e decisões, ou por que que as pessoas fizeram isso comigo, né? E essas perguntas dificilmente você vai conseguir as respostas, né? Não sei se alguém está passando por isso aí, então, para quem está vendo gravado, pode deixar aqui um comentário que eu vou ler também, se vocês quiserem me enviar no Instagram ou lá no WhatsApp, posso te ajudar a tentar interpretar aí, mas dificilmente a gente vai saber o que está acontecendo, né? A resposta do outro, porque podem ser inúmeros fatores, né? Então, dentro de uma empresa pode estar mudando as diretrizes, né? A gente pode estar passando por uma crise ali na empresa e que teve que fazer uma reestruturação. Pode ter mudado a diretoria, e daí, com a mudança da diretoria, muda-se alguns rumos. Então, tentar ficar nesse looping de perguntas, ele não vai te ajudar a ir para frente, né? Às vezes é importante a gente se questionar para que a gente não faça as mesmas escolhas, né? Porém, nesse momento onde você está passando por isso, né? Se você tiver nesse momento, ficar apegado a tentar responder todas essas perguntas não vai te fazer bem. Então, saber o momento certo de olhar para isso e ver quando mesmo se aprofundar nessas perguntas e tentar compreender algumas respostas, porque elas não vão ser as respostas corretas, porque dificilmente você vai conseguir ter a melhor visão, porque cada um tem um ponto diferente, mas no momento que a gente está passando, não necessariamente é o melhor momento para a gente ficar ali se aprofundando, porque isso pode causar mais dor, né? Então eu vejo muita gente que quando é demitido, fica se comparando com outras pessoas que não foram demitidas. Mas a decisão da demissão ou não, ela tem inúmeros fatores, né? E
essas comparações, elas não ajudam você a entender as suas capacidades para você ir para frente. Então, olhar nesse momento que é, alguém fez essa escolha e que sim, é ruim para você, né? Então, entender que essa mudança não era aquilo que você desejava, mas que a partir de agora você pode fazer diferente e começar a aceitar isso é um ponto fundamental do processo, tá? Nesse momento, quando a gente também está passando por isso, existem, na minha visão, dois pilares principais, né, de emoções e padrões ali. Um, aonde a gente está nesse medo da incerteza, aonde a gente tem pessoas que querem controlar muito, um controle em excesso. Então, quando você tem essa mudança inesperada, elas ficam meio perdidas, né? Então, se elas querem ter esse controle em excesso, elas não conseguem e elas tentam prever o que vai acontecer. E como elas acabaram de passar por uma situação onde existiu uma mudança inesperada, elas ficam tentando prever inúmeras possibilidades, né? E geralmente elas vão prever as piores possibilidades, porque elas estão no momento onde está muito sensível, né? Não sei se para você está fazendo sentido isso, mas quando a gente está mais sensível, mais magoado, numa situação mais desconfortável, a gente vê piores cenários, né? Então, esse medo do incerto, esse tentar controlar tudo o que está acontecendo e também prever o que vai acontecer e ficar só pensando nos piores cenários, pode também te fazer, ficar preso nessa situação e nesse medo exagerado, né? E não ver oportunidades que podem estar passando na sua frente e que você não está dando bola, porque você só está vendo o pior da situação, né? Então, essa mentalidade de só ver o ruim, ela não dá a oportunidade de você ver coisas boas, né? Essa mentalidade de só olhar para o medo, só olhar para esses controles, ela precisa ser mudada, né? Então, eu sei que às vezes não é fácil no momento que a gente está passando por isso, e por isso que eu estou trazendo esse tema, que é importante a gente falar disso e entender que nesses momentos, muitas vezes, ou na maioria, é importante a gente pedir uma ajuda. É importante a gente reconhecer que sim, existe um medo ali, porque a gente passou por um momento que a gente não esperava. Porque muitas vezes essa demissão ou isso que aconteceu, né, de não ter aquela promoção, foi um sentimento interno de traição, porque você esperava algo, alguém te falou que ia acontecer algo com você de bom e não aconteceu, né? Prometeram algo para você, fizeram um acordo e não aconteceu. E isso pode ser entendido no seu sistema de crença como uma traição. Então você vai, as pessoas às vezes ficam muito alertas para achar que tudo todo mundo pode trair elas, né? Então tome cuidado com esses sentimentos de medo, de tentar controlar tudo e procurem ajuda, né? As terapias integrativas, uma sessão individual pode ajudar muito nesse processo de liberar aquele trauma que ficou, de resgatar sua confiança em você e de entender que algumas coisas mudaram e que mesmo que a pessoa tinha combinado algo, não foi aquilo, né? Ela não pôde honrar aquilo que ela falou, mas que não é todo mundo que vai, em todas as situações que isso vai acontecer, tá? Um outro comportamento também que eu vejo
é quando a gente não aceita, porque a gente ama aquilo que a gente está, ou aquilo que a gente faz, ou aquela empresa que a gente trabalha, ou as pessoas que a gente convive. E essa mudança, né, que acontece porque ou pela demissão ou porque não aconteceu aquilo que foi previsto, faz com que a rotina mude, né? Então, ou tem que sair da empresa que tanto amava, ou tem que deixar aquele cargo que tanto desejava e ir para outro lugar, e isso gera esse ressentimento. Quando a gente passa por isso, né, então, de uma não aceitação, é como se a gente ficasse preso ali, porque a gente ama tanto aquilo que a gente não se permite se abrir para uma experiência nova. E nesse momento, quando eu olho para coisas, para pessoas que vêm em sessões comigo, que estão passando por isso, é muito importante a gente honrar tudo aquilo que a gente fez, né? Entender que a gente sim amou, né, aquele trabalho, que a gente adorou aquelas pessoas que a gente conviveu, mas que para ter experiências novas, é importante a gente se desapegar. E esse desapego, ele pode ser leve, mas se a gente não aceita, ele é doloroso. Então, quanto mais a gente começar a aceitar a nova situação e falar assim, ok, eu passei por aquilo, foi bom, né? Honrar tudo aquilo que a gente passou, mas não ficar apegada, né, o apegado àquela situação, falando, nossa, só lá que eu conseguia fazer, ou aquilo lá era a minha vida, né? Então, essas frases que fazem com que a gente fique muito apegado ou que a gente fique conectado com aquele lugar, elas são muito importantes de serem retiradas do nosso vocabulário, né? Na técnica que eu uso, a gente faz remoção de pactos, votos e contratos, a gente remove ganchos energéticos, a gente faz, às vezes, até divórcios energéticos entre trabalho e a pessoa, ou entre pessoas mesmo, né? Mas é tudo através da energia, porque isso vai permitir com que você dê o seu próximo passo, com que você entenda que tudo aquilo passou e foi bom, mas que a partir de agora você pode abrir novas oportunidades. Se a gente não faz isso, a gente não libera o espaço para novas coisas virem. E daí a gente se pergunta: ah, mas por que aquela pessoa foi demitida, saiu e 2 meses depois conseguiu um emprego e eu ainda estou aqui parada, não consigo nada, não me movimenta, tudo que aparece na minha vida é ruim, né? Assim, não, nada que vem eu gosto. Porque às vezes ainda a gente tem esses apegos com coisas do passado e essas situações do passado elas ficam ocupando lugares na nossa vida no presente. E, gente, eu já vi milhares de pessoas que isso acontece e que na hora que você começa a trazer do inconsciente para o consciente, fala, olha, mas viu, tá vendo? Você só fala do emprego antigo, você só fala daquela situação, você só fala daquela pessoa, daquele seu chefe. Parece que você quer voltar no passado, mas não se dá, não dá para voltar no passado, né? A gente precisa ir para frente. Então, para eu ir para frente, eu preciso construir um futuro, um presente, e um futuro melhor. Então, eu posso aprender com o meu passado, eu posso entender que eu vivi tudo aquilo, mas eu não posso ficar querendo repetir aquilo, né? E essa mudança dessa mentalidade, né, de aceitar que passou e de que a partir de agora eu posso abrir espaço para algo novo, abrir novas portas, é fundamental para que consiga mudar. E tem gente que faz isso muito rápido, tem gente que não consegue fazer.
E às vezes você fala assim, não, mas eu consigo fazer. Às vezes a gente consegue fazer isso para algumas situações muito fáceis também e outras mais difíceis. Então, estou colocando aqui para vocês, como eu falei muito das coisas profissionais, mas vejam, porque assim, se a gente também, vou dar um exemplo, se eu fico apegado muito a um carro, né? Eu não quero vender meu carro. E daí eu vendo, mas eu compro um outro carro, ele começa a dar problema, porque às vezes eu ainda estou apegado ao carro antigo, né? Porque eu queria aquele lá, eu queria que ele fosse o mesmo. Então, pensem em coisas que às vezes você teve resistência de uma mudança, de aceitar essa mudança, e quando a gente aceita, o que vem no lugar daquilo é diferente e é bom também, né? Não vou falar que é melhor, porque às vezes não dá para comparar. É tão diferente que não dá para ter comparação, mas é bom ao mesmo tempo, né? Não dá para comparar, por exemplo, eu viver numa cidade e eu viver na outra. As coisas são diferentes. Mas eu falo, nossa, é bom também viver aqui. Aqui tem coisas boas também. Eu consigo fazer coisas diferentes que lá na outra eu não conseguia. Ah, mas o que que é melhor? Não sei o que que é melhor. As duas têm coisas boas e as duas vão ter desafios. Então, na hora que eu entendo que aquele ciclo fechou e que agora, nesse meu momento, eu preciso de um novo ciclo para aprender novas coisas, que nesse momento, esse novo ciclo é dessa forma que se eu aceitar, eu vou ter o emprego certo, eu vou estar na cidade certa, eu vou estar com as pessoas certas, eu vou ter a carreira que eu quero. Isso tudo vai se encaixando. E eu não estou falando que isso vai ser sem desafios, né? Às vezes a gente acha que a vida vai ser, nossa, leve, tranquila. Não, os desafios eles fazem parte do nosso aprendizado, mas a gente não precisa criar desafios, né? Eu tenho uma imersão que é superando os desafios na carreira e vida, que eu falo muito sobre isso. Porque a gente tem que aprender a superar os desafios, mas a gente não precisa achar que para viver não vai ter mais desafios na vida e que nem para que a gente comece algo novo, eu tenho que superar todos. Porque os desafios, eles acontecem com as coisas. O que a gente precisa entender é que aonde a gente vai estar, que vão ter menos desafios e eu vou ter mais pessoas me ajudando a solucionar, tá? É, Uma das coisas fundamentais para a gente entender esse fechamento de ciclo, né, e aceitar, é saber lidar com as nossas emoções, saber o porquê que eu estou sentindo aquilo, saber o porquê que foi tão doloroso sair, saber entender profundamente o porquê que essa demissão me causou tanta tristeza. Ou por que que quando eu vendi meu carro eu fiquei tão abalada, né? Então, o que que realmente causou em mim? Será que foi só um abalo financeiro ou foi muito mais do que isso? Eu me senti desvalorizada, eu me senti incapaz. Então, quais foram as emoções que mexeram comigo? Porque na hora que a gente começa a entender essas emoções profundamente, a gente começa a conseguir resgatar isso dentro da gente, ou lidar com isso. Porque se eu me sentir incapaz, ou se eu me sentir desvalorizada com uma demissão, como é que eu vou fazer uma entrevista de emprego e eu vou falar de toda a minha capacidade e vou conseguir ser verdadeira nessa entrevista? Se o meu inconsciente ainda está ferido, né? Então, o processo de autoconhecimento e de isso não faz com que não doa, vai doer, mas o processo ele é mais rápido, né?
E a gente consegue fazer com que essa dor, ela passe de uma outra maneira, porque no mínimo eu entendo aquilo que eu estou sentindo. E eu não fico colocando véus na minha frente, tá? Uma outra coisa que é muito importante daí para passar por esse processo é pedir ajuda. Às vezes a gente fica super envergonhado de ter que falar disso, né? Então, se esse é um ponto seu, se você está passando por isso, entenda que é importante pedir ajuda e que você pode pedir ajuda para diversos tipos de pessoas, né? Então, se você não quer falar com ninguém na sua família ou ninguém próximo, você pode pedir ajuda de profissionais, de terapeutas, você pode ter um mentor, um coach. Então, tenha alguém que você consiga pedir ajuda, conversar, desabafar. É essencial isso. As pessoas elas trazem muitos insights durante as conversas. Preste atenção nisso, nas conversas, porque isso faz com que você aprenda mais, com que você consiga falar. E às vezes, até durante uma conversa, você começa a entender mais sobre aquilo que você está passando e que nem mesmo você conseguia, traduzir em palavras, tá? Por isso que eu trouxe também esse encontro, né, de conversas construtivas, porque quanto mais a gente fala, mais a gente consegue entender aquilo que a gente está passando. E E saber descrever se eu tô triste, se eu tô arrasado, se eu tô magoado, se eu tô me sentindo traída, se eu queria uma mudança, se o problema não foi a demissão, mas foi como foi feito. Entender essas nuances faz toda a diferença de como a gente vai passar por esse processo. E é por isso que algumas pessoas conseguem sair tão rápido e outras não. E até é, durante a nossa vida, né? Você fala assim, ah, não, mas lá atrás eu já passei por isso e foi tudo bem. Mas depois de uns anos, às vezes você passa por isso de novo e é completamente diferente, porque o como foi diferente. A pessoa que fez foi outra pessoa. A situação que você estava vivendo na sua vida pessoal era completamente diferente. E isso faz mudar mudar como você vai se sentir. Então, não ache que porque há 10 anos atrás você passou e foi tudo bem, que agora, se você passar de novo, vai ser a mesma coisa. Então, se permita ter ajuda, tá? Durante um processo assim. Encarar a situação também é super fundamental. Porque quando a gente encara mesmo a realidade tal qual ela é, sem ter os véus, sem criar historinhas na nossa cabeça, né? Porque às vezes a gente vai fantasiando, ah, não, mas fulano de tal me falou isso, ah, mas ciclano me falou aquilo. Não, qual é a situação? Aconteceu isso, agora eu preciso fazer isso, né? Então, não ficar criando histórias e olhar para a situação tal qual ela é. Eu trabalhei muitos anos com crise e eu falava, eu me baseio em fatos e dados. Ah, não, mas a pessoa falou que chegou isso. Eu falei, mas cadê? Tem o registro? Não tem o registro, não tá. Porque se a gente às vezes fica escutando muita historinha, numa situação dessa, não é bom. Porque nossa mente, ela é muito criativa. A gente cria muito. Então, quanto mais eu escuto dos outros, né? Mais eu vou criar na minha mente histórias piores. Lembra que eu falei lá atrás que a gente vai começando a ir sempre para o pior cenário? Então, quando eu vou indo para o pior cenário, eu vou deixando a minha mente, né? Eu escutei alguém falar alguma coisinha. Eu trabalhei uma vez numa empresa que sempre tinha demissões, né, para corte de funcionários. Então começava aquele burburinho, todo mundo falava assim: ai.
vai ser, eu vou ser demitido, eu vou ser demitida. Eu falo, gente, mas alguém falou de demissão, né? Ninguém ainda tá sabendo de nada. Então, por que que a gente já fica pensando se você vai ser demitido, se eu vou ser demitido? Tipo, espera. Para que sofre por antecedência, né? A nossa mente fica criando coisas para nada. Então, em alguns lugares, a gente tem que ficar muito nessa situação real. E eu gosto muito disso, porque eu sou bem analítica, então eu trabalho muito com coisas, e eu tenho muito a verdade na minha fala, então, fala aqui, ó, volta aqui, né? Não é assim, a situação tal qual ela é assim. Vamos ver dessa forma? Então, nas sessões comigo, a gente olha muito a situação tal qual ela é, e que às vezes foi o que deveria ter acontecido, e que bola para frente, tem que se movimentar, tá? É, liberar o controle. Pessoas que são muito controladoras, às vezes tem muito mais dificuldade de sair disso, porque quando a gente tem uma situação inesperada, a gente tem que mudar todos os planos que a gente fez. Então a gente estava lá com planejamento, indo para uma direção, com tudo pronto. E daí mudou tudo. É como se eu tivesse que refazer tudo isso. Mas a pessoa que tem muito esse ponto de controle, ela tem uma rigidez também. Então, na hora que ela traçou aquilo lá, ela tem uma dificuldade para liberar essa rigidez e mudar a direção que ela quer ir. E falar assim, ok, esse plano que eu fiz, vou abandonar e agora eu vou planejar diferente. Esse tipo de liberação de controle é essencial não só para isso, mas para a vida toda, porque a gente não controla nada, né? Tudo muda o tempo todo, já dizia a música. E a gente já passou aí por situações que a gente viu, né, principalmente durante a pandemia, o quanto a gente não controla nada, o quanto coisas externas influenciam e que podem, tipo, mudar a sua vida de cabeça para baixo sem você, né, conseguir fazer nada. Então, liberar o controle é essencial, né? Saber aquilo que a gente consegue controlar e que é necessário ter um planejamento, mas também ter essa maleabilidade e esse jogo de cintura de que quando algo não está indo para a direção que você tinha, você, ok, vai, vamos para o outro lado, né? Porque senão a gente fica como se fosse remando contra a maré mesmo. E isso não faz bem. A gente vai ficar parado, porque você vai ficar remando, você vai estar parado naquele lugar, porque você quer executar um plano que não é mais, né, para executar, que não dá mais para executar. E uma outra coisa é a gente agir com o que a gente tem. Então, quando essas mudanças acontecem na nossa vida, a gente tem que fazer, mudar os planos, e às vezes a gente não consegue entender para onde que a gente vai e a gente fica paralisado. E nesse momento é importante a gente falar assim: o que que eu tenho agora para fazer? O que que eu consigo fazer nesse momento? E dar um passo. Não precisa dar 10, não precisa dar 20, não precisa dar 100. Dá dois com aquilo que você tem no momento. Depois que você der dois, você vai ver que você vai dar mais dois. E lembra de pedir ajuda. Por isso que ajuda é essencial, porque quando a gente também tá meio perdido, as pessoas de fora às vezes conseguem ver com mais clareza e conseguem nos ajudar falando, ó, tenta fazer isso. Daí você internamente fala, nossa, isso faz sentido para mim, eu vou nessa direção e dá dois passinhos, né? Então, agir com aquilo que a gente tem é essencial. Mas
Quando você pede ajuda, não acha que o outro vai solucionar os seus problemas e não acha que você tem que fazer tudo pelo que o outro fala, né? Então, o trabalho do autoconhecimento, ele tem que vir já de tempos, porque quando você já vai se conhecendo, na hora que isso acontece, você consegue receber ajuda e consegue saber se o que o outro tá te falando já faz sentido para você, tá? Então, começa a perceber o quanto você conhece a você mesmo, se o que você está fazendo é o que você gosta, o que você faz mais do que o outro fala, e vai se percebendo nisso, porque cada vez mais, quando algo inesperado acontecer e você se vê nesse fechamento de ciclo que você não queria, a saída ela tá dentro de você. Você vai sempre poder pedir ajuda, mas a direção é você que vai ter que saber como direcionar, né? O outro vai poder te ajudar, mas não vai fazer por você. É, liberar o controle é você que vai ter que liberar o controle. Aceitar a nova situação é você que vai ter que aceitar a nova situação. Liberar o espaço e abrir a outra porta também é tudo você. O outro sempre pode te ajudar, mas não tem como ninguém fazer isso por você. E quanto mais rígido a gente fica, se a gente não vai se trabalhando, se a gente vai se apegando às coisas, se a gente quer sempre do nosso jeito, mais difícil fica, tá? Era isso que eu queria passar para vocês. Então eu vou encerrando por aqui. E se você gostou desse tema, já deixa uma curtida. Também me segue lá no Instagram e segue o canal aqui também. Então, esse encontro da Conversas Construtivas vão ter todos os meses e cada mês vai ser um tema diferente. Então, também encaminha para aquela pessoa que você acha que pode amar estar nessa conversa com a gente.